Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, 28 de outubro de 2024, tá começando no YouTube, tá começando no Twitch e tá começando na Prime News FM, para você que tá ouvindo no horário um pouquinho mais além. A gente já teve a nossa live para você da rádio, depois entrem lá, deixem um comentário também junto com a gente, mas para você da rádio também, serão bem-vindos. Para todos vocês, está começando a partir de agora mais uma live de segunda, mais um programa Papo Veloz. O nome oficial seria programa Papo Veloz, para você da rádio vai ser acostumado sempre nesse. Por quê? Porque segunda-feira, 9 da noite, é sempre hora de live e é por isso que a gente já chega trazendo com vocês o melhor do mundo do esporte a motor. Já deixando comentários, pessoal, é muito bom quando vocês participam com a gente. Então deixem seus comentários, deixem seus likes, inscrevam-se no canal, compartilhem nosso conteúdo e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente, vocês não têm noção do quanto que ajuda. Todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá no TikTok, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Certo, pessoas? Tá muito bom, hoje tem muita coisa, é assim que a gente gosta. Nesses próximos 90 minutos a gente vai falar bastante de esporte a motor. Eu e Eric Von Draxler, que tá aqui do meu lado, já vai chegar por aqui, não por aqui, né, Rodrigo? Ele vai chegar por aqui. Aê! Agora sim. Eric, eu disse uma vez e repito, se a plataforma fosse minha, não teria essa confusão toda, seria muito mais fácil de usar. Mas o povo gosta de complicar pra depois vender as soluções. Eu não dou R$1 nessa porra. Boa noite pra você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite vocês que acompanham aqui o Papo Veloz, né? Estamos aqui em mais uma segunda-feira sensacional que... Bom, é segunda-feira, né? É segunda-feira, mas mais uma semana de muito esporte motor e muita correria, porque eu esqueci minha fala, né? E eu tô testando a minha lâmpada aqui ao vivo. Eu botei um farol novo aqui, cadê? Eu botei um farolzaço. Um farol mesmo, eu tô vendo que é um... 6.500. Muito bom. Sabe o que você pode fazer primeiro? Deixa eu te fazer uma pergunta então. Queridos ouvintes, aulas de iluminação, não com quem entende, mas com quem aprende muita coisa. Uhum. Essa luz, ela é uma luz RGB? Não. Não, ela é... Uma lâmpada comum. É LED, Uhum. mas é uma lâmpada comum. Ok. Primeira dica que você pode fazer, colocar uma gelatina de difusão. Se você encontra em qualquer Mercado Livre da vida, não ponha papel manteiga, pelo amor de Deus, senão tu taca fogo na tua casa. Gelatina de difusão. E não, na verdade não é uma gelatina de difusão, é um difusor mesmo, o nome oficial dele. Que você pode colocar, você prende, ele fica, ele não esquenta. Essa lâmpada esquenta muito pouco, mas é bom evitar. Se você não conseguir, outra dica... Essa luz que você colocou, ela tem o globo? Não. Aqui não tem. Não tem, ela é a lâmpada direta, então esquece essa segunda opção. Não ponha o papel difusor direto na lâmpada, tá? Nem que você monte um aramezinho assim, que faça uma gambiarrazinha, mas tenta deixá-la o máximo afastado. O que vai acontecer? Essa luz ela vai difundir, então ela não vai ficar essa luz dura, igual a minha tem esse problema também, ó, aqui. A luz bate direto aqui. E é um problema, realmente. Eu tinha que botar uma lâmpada aqui em cima, na frente. Tipo, uma luzinha aqui na frente, pra poder compensar o farol daqui e o lado daqui também. Às vezes... Não, aí você vai ficar parecendo um fantasma, Eric. Se você botar luz estourada atrás de você, igual tá agora, e uma luz estourada na tua frente, você fica um fantasma. Você vai ficar um Mary Mason. Ué? Não, aí às vezes o que eu faço? Eu deixo uma tela daqui aberta aqui do lado. Às vezes funciona. Mas nem sempre. Como essa é uma lâmpada nova, vale o teste depois com calma.
Queridos ouvintes, são depois dicas de iluminação. Para você que tem canal no YouTube, vale muito a pena. Ah, Rodrigo, o que eu vou fazer com isso? Eu ainda não sei. Essa é outra lâmpada aqui, dos tempos que a cozinha ficava aqui em cima, né? Sim, Por isso que dá pra ver o estado. É a mesma Faz parte. ainda. É a mesma ainda. Quando a sorte lhe Ou sorrir seja, na pode- Mega Sena, Eric, você compra uma lâmpada RGB e põe em cima. Quando a Aí sorte você entrar pode na Mega Sena, controlar a intensidade Ah. dela. mas é porque a gente precisa botar uma luz forte aqui também, porque tem uma pessoa aqui do lado, na mesa aqui do lado, que precisa de um Uma farol lâmpada na RGB cabeça. você consegue no aplicativo controlar a intensidade. Quando ela estiver usando, 100%. Quando você estiver usando, 60%. Compra uma lâmpada direto para ela ficar no 100%. Vamos ver Quando a isso sorte lhe depois. sorrir. Eu te entendo, Eric. Eu gostaria de fazer tanta coisa aqui, mas não posso por enquanto. Mas sabe o que a gente pode fazer agora? Ah, Conferir os comentários de quem já tá deixando mensagem por aqui. Claro, a gente já pode começar o programa, né? as mensagens mais importantes da mãe e da irmã, que já estão deixando os comentários por aqui. Ou seja, a live começa. E vamos começar, Eric, porque tem muita coisa pra gente falar. Não, eu já tô vendo aqui. Tô vendo aqui. E tem. Cara, só essas figurinhas que tu me mandou agora há pouco. Só essas figurinhas que tu mandou agora há pouco já é. Só que a gente não tem vinheta pra isso ainda, né? Mas vamos qualquer dia botar, eu acho. Não, já vai vamos ter que começar agora, inclusive. Vamos começar a falar do FIA Motorsport Games, porque nós tivemos mais uma edição da Olimpíada do Esporte a Motor, a terceira edição da história. Lembrando, a primeira foi em Valilunga. Claro, tudo tem um princípio, né, pessoal? A primeira foi poucas modalidades. Depois, em 2022, tivemos em Paul Ricard. E aí definiu-se que agora será bianual. Esse ano em Valência, tendo a sua principal sede o circuito Ricardo Tormo, mas também o circuito Aspar e a praça de eventos, a cidade de eventos. Lugar maravilhoso, aliás. Eric von Draxler, o Brasil, muito bem, obrigado. Uma edição histórica para o nosso esporte a motor. Para muita gente que duvidava que a gente pudesse fazer alguma coisa, né? Deixa eu passar uma informação aqui. Foram 26 modalidades disputadas. Foram 26 modalidades disputadas aqui, que eu tô vendo o número total de medalhas de ouro, que é o que meio que ajuda a empatar. Tem várias coisas. GT revezamento, GT sprint, Ferrari Challenge, turismo, Fórmula 4, drift. Teve drift também. Sim. Rally 2, Rally 4, Rally... O que é esse Rally 2, 4H? Eu não sei o que é esse aqui. Não sei qual que é. Deve ser divisões menores do Rally, eu presumo. São tipos de carro diferente. Entendi. Teve também 6 categorias, 5 categorias de kart. Teve um kart em slalom também. Teve... E claro, né, que óbvio, né, a gente teve os e-sports, né? Eu digo e-sports no caso, tipo assim, eu digo no caso e-esporte, que seria os Esportes eletrônicos. Videogames, exatamente. Os videogames, sim. E inclusive, os e-sportes, já meio que dando um spoiler aqui, também, deixa eu ver aqui, deu duas, Rodrigo. Os 2 ouros do Brasil foram nos esportes. O Igor de Oliveira Rodrigues, que ganhou no GT, e o Luiz Felipe de Sá Tavares, que ganhou na Fórmula 4. A vitória do Igor foi bem mais tranquila. Eu não sei por que motivo o eSports F4 usou o circuito de Spa-Francorchamps no jogo. Não me pergunto o motivo. Eu não sei se no iRacing não tem a pista de Valência, o que é uma aberração. Troque-se a plataforma, pelo amor de Deus, porque já está decidido há muito tempo, já era para os criadores do jogo fazerem a pista de Valência. Ah, mas lá tá... Se tem um jogo, se o jogo é usado, eles têm a obrigação de fazer a pista. Enfim. Ah, mas por que o GT correu em Valência? Porque eles usaram a Assetto Corsa.
A F4 usou o iRacing. Enfim, bizarríssimo. No GT, o Luiz venceu. Não foi tranquilo, uma paz, assim. Mas ele mandou todas as fases. Mandou na primeira corrida, mandou na corrida semifinal e mandou na corrida final, fazendo 3 poles, ganhando. Cara, ele sobrou na turma, ele passeou. Medalha de ouro mais que merecida. Tanto que foi muito engraçado, ele saiu da cadeira como se tivesse... tô levantando pra almoçar em casa. Impressionante. Com a confiança. De nenhuma forma ele maltratou ninguém, ele fez questão de exaltar o alto nível, aquela coisa toda. Mas a confiança é outra história, né, Eric? Assim, do Igor. Né, que... Já, o Igor, eu falei errado. O Luiz foi quem correu no Esportes F4. O Igor foi quem correu no Esportes GT. O F4 foi na pista de Spa-Francorchamps que eles usaram. E aí a vitória do Luiz foi dramática. Na primeira corrida, ele tomou um totó, caiu para 7º, se recuperou, foi pro pódio. Na primeira fase. Automaticamente os 3 primeiros passavam e ainda entravam outros por classificações. Ele se garantiu com o pódio. Aí veio a fase semifinal, onde ele foi vice. Conseguiu o 2º lugar. A pedra no sapato nessa corrida estava sendo a Suíça. Impressionante, o piloto suíço andando muito bem todo o tempo. Pole pro Luiz, na final. Largada, ele começou, caiu para 2º, caiu para 3º, ficou ali. 2º, 1º, 2º, 3º. Brasil, Suíça, Coreia do Sul e República Tcheca. Brigando muito os 4. Até que numa presepada do piloto suíço, na bus stop, ele quis passar o brasileiro, assim, numa completa bizarrice. Ele quis dar uma de Verstappen e ele se enfiou na segunda perna muito por dentro, quando o Luiz já estava fazendo a trajetória. O que aconteceu? Deu um totozinho. No que perdeu o controle, veio atrás o piloto, o coreano ou o tcheco, agora eu não me recordo, e acabou dando totó. O suíço rodou. Caiu lá pra trás. Aí ficou Brasil, Coreia do Sul e República Tcheca. Só que... Não, correção. Foi Brasil... o resultado final foi Brasil... isso que eu falo agora, tá certo. Era. Os 3 ficaram disputando o tempo todo. Aí a República Tcheca assumiu a 2ª posição, tentou a primeira, não conseguiu, veio a Coreia do Sul, até que veio a última volta. Na última volta o Luiz segurou bem o Rouge, segurou bem na reta Camel, segurou na Kombi, segurou todo o trecho de descida, Purron... E os Cambá 4 veio a Blanchimont. O atleta da Coreia do Sul colou. Só que o da República Tcheca colou junto. Então ficou o Luiz na frente e os 2 atrás. O coreano tentou a manobra suicida na bus stop. E que manobra perfeita do Luiz. Passando rente, sem tocar o carro. O coreano tentou forçar, acabou escapando. Aí entrou na reta a vitória do Luiz Tavares. O Brasil mandou nos esportes e fica até um cutucão, principalmente para os grandes que têm os campeonatos de esportes, Fórmula 1, a Índia, a NASCAR, que nem olham para a América do Sul. Eu acho que vai ser bom começar a bisoiar, Eric. Né? Vamos lá. Principalmente o europeu que gosta de zombar de brasileiro. E aliás, tem uma outra categoria que eles acham que vão ter que começar a olhar muito para brasileiro, para sul-americano. Aliás. TCR. Sim. Que aliás, deixa eu passar aqui, ó. Na Você não quer compartilhar, 4, não? O quê? A tela? Com os resultados? Eu posso falar aqui, não tem problema. Posso falar? Eu falo aqui. Pode. Vamos lá então. Só pra você tá falando dos esportes aqui. Na Fórmula 4, o Luiz Felipe Tavares levou o ouro, né, do Brasil. O Martin Kadlecik da Tchequia pegou a prata e o Kim Yu-min da Coreia do Sul pegou o bronze. Tá, pera aí, Eric. Vamos do início. A primeira medalha que o Brasil teve foi lá no Rally 4 Gravel. Pra gente passar na ordem de conquistas que o Brasil teve. Não, Sim, queridos ouvintes, foram conquistas que o Brasil teve. Vamos lá.
O Rally 4 de terra, no caso. Rally 4 que marca grave, ó. Rally 4 grave, a medalha de ouro da Espanha com Sergi Pérez e Axel Coronado. Medalha de prata para Martin Coty. Martin Coty e Peter Techinski, da Eslovênia. E a medalha de bronze para o Brasil com Luiz Eduardo Stedley Luiz Eduardo Stedley e Carlos Henrique Morales no Rally 4 de terra. Na Sport GT, né, já que eu estraguei a ordem, né, mas vamos lá. A GT, o ouro do Igor de Oliveira Rodrigues, do Brasil. A prata para o Niklas Robben, da Alemanha. E o bronze para Wojtek Fiala, da Tchequia também. Ou seja, tem mais uma medalha para a Tchequia nessa brincadeira aqui. O F4 já falei. Turismo. Inácio Montenegro, da Argentina, fica com ouro. Rafael Reis pega prata. O Rafael Reis, que se eu não estou enganado, ele também está participando já está em pegar a final do TCR. E mais uma medalha para a Tchequia. O Adam Coach pegando a medalha de bronze. Eric. Oi. O vencedor também é do TCR em South America, tá? Só para te avisar. E outra coisa. Essa prova vale uma explicação. Nessa corrida, a vitória foi do Marco Bucci, piloto italiano. Só que ele tomou uma penalização. Aliás, quando começou a correr, acho que todo mundo sabia que ele ia tomar penalização. Mas a penalização dele só foi feita depois do pódio. O Rafael Reis completou em terceiro, quer dizer, ele completou em quarto. O espanhol foi punido, tomou 20 segundos de punição, porque realmente o que ele fez durante a prova foi bizarro. Então o Rafael Reis já tinha o bronze. No final depois de acho que 2 horas, é que foram analisar as irregularidades do Marco Bucci. Ele perdeu a medalha de ouro e aí então subiu o Inácio Montenegro com o ouro, Rafael Reis com a prata e o atleta da Tcheca com o bronze. E aí, Rodrigo, o Rally 4, Rally 4 asfalto, que teve mais uma medalha para Sergi Pérez e Axel Coronado e também para o Stedley Moraes. Só que no caso, o Sergi Pérez e o Axel Coronado pegaram a prata e o Luiz Eduardo Stedley e Carlos Henrique Moraes pegaram o bronze. O ouro vai para a Alemanha com o Tom Kasser e Stefan Schneeweiss. Teve várias, parabéns. Só pra dizer, teve várias. Fala. Eu tô, assim, eu adoro essas paradas, assim, você que vê TikTok, vê algumas fontes que aparecem com as letras centrais meio cagadas, porque não tem disponibilidade. Rodrigo, eu tenho um certo, assim, o toque bateu nisso aqui. Aí você falou, compartilha a tela, eu falei que não precisava, agora eu vou ter que compartilhar. E eu vou ampliar essa imagem aqui. Tá, daqui a pouco eu já coloco. Não, porque o toque bateu. Por causa do... Assim, eu tenho certeza que o que acontece? Eu tava vendo aqui o texto aqui do nome do Schneeweiss. Que tá escrito com aquele Zet. Eu não lembro mais. Eu sei que é tipo um Bzinho, ó. É isso aqui, ó. Essa letra aqui. Esse Bzinho aqui que o Rodrigo tirou a tela aqui. Essa telinha aqui. Claramente dá pra ver. Eu posso estar bosta, mas claramente esse Zet, que é tipo esse Bzinho aí no final do nome do Schneeweiss, que se lê com que se lê 2 S's, não é dessa fonte. Lógico. O cara jogou. Não é dessa fonte. Curioso é que o A ali tá ok. O A com crema ali em cima tá ok. Os outros tá ok. É só esse que tá cagado. Vai entender, né? Não, vai entender simplesmente que a fonte não tem o escrito. Parabéns. Era só fazer uma escrita inglesa. Tem um monte por aí. Botava 2 S's. Então. Botava 2 S's ali, se não quiser botar. E aí, Rodrigo, olha que legal. Deixa eu falar o top 10 aqui das medalhas, do quadro de medalhas. Eu tava com uma aba aqui aberta, porque o animal aqui fez a grande gentileza de fechar aqui
Cadê? Isso aqui. Foram, olha só, deixa eu me achar aqui, eu queria ver quantos países, eu queria anotar quantos países participaram, foram bastante. Teve muito país aqui participando. Eu não queria mostrar esse negócio aqui agora, eu queria mostrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vezes 5, que é o que está aqui, são 85 países que foram representados. 85 países que foram representados no FIA Motorsport Game. Desses 26, levaram pelo menos uma medalha para casa. Né? Os 10 primeiros aqui, tá essa relação aí que o Rodrigo tá mostrando aqui para vocês. A Espanha com 6 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze, são 18 medalhas, eu gosto muito desse número. A Espanha, que por acaso é o país que sediou o evento. A Alemanha em segundo, com 3 ouros, 2 pratas e 2 bronzes, 7 no total. Itália, 3 ouros e só isso mesmo. A Grã-Bretanha em quarto com 2 medalhas de ouro, 3 pratas e 2 bronzes. A Turquia com 2 ouros e 3 pratas. E o Brasil fecha na 6ª posição com 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes, 5 medalhas no total. E só para constar, a Argentina aparece em 11º com um ouro apenas, chupa a Argentina. E além da Argentina, teve 1 prata do Peru e 1 bronze do México. São 4 países da Latam sendo representados com medalha. 4 países. Curiosamente, não tem... Cara, tem uma prata da Andorra que eu tô vendo aqui. Sim, Andorra foi prata no... Foi prata no kart. Caraca. Aliás, foi onde a Lituânia ganhou o seu ouro. Sim. Caraca, a Lituânia, velho. França empatada com a Lituânia aqui. Que bizarro. Cara, e a França que foi bem pra caramba na competição que fez em casa em 2022 e nessa foi um fracasso realmente da França. Ai, Rodrigo, foi. Um monte de atleta francês que compete e ficar com uma medalha de ouro. Eles tinham que ter ido muito melhores nas competições. E outro destaque, total de público, 49 mil pessoas no total dos 3 dias de competição, o que é um número bastante expressivo, Eric. Um número bastante... Daqui a pouco o Eric volta. Um número bastante expressivo de público nessa edição 2024 do FIA Motorsport Games. O Leandro Fausto, boa noite. É Copa do Mundo, já meu coração foi teste para cardíaco. Não, principalmente na final do eSports F4 foi mesmo. Cara, eu nunca achei que eu fosse ficar. Eu tava aqui na frente do computador. Vai. Quando cruzar pra dar... ouro! Foi muito legal. Foi muito bacana. As outras eu não consegui assistir ao vivo. Parece o Eric narrando o jogo da Copa Intermundial. Quase isso. Quase parece eu assistindo Corrida de Bolinha de Gude. Ficou atrás do Brasil. A França foi muito mal, realmente. A França foi muito mal. Agora... Esperamos 2026, Eric. E sabe o que a gente espera em 2026? Deixa eu dar uma bisoiada aqui rapidinho. Só para poder pegar o nome certo, porque... achei. Isso. Por que eu achei, pessoal? Porque o nosso desejo para 2026 é que o aeroporto Juscelino Kubitschek entupa de gente chegando nessa época daqui a 2 anos. Por quê? Porque o Autódromo de Brasília, a gente falou isso já na sexta-feira. Não, minto, eu falei isso no sábado, durante o Prime Sport. Para quem é da Prime News FM, eu comentei durante o Prime Sport.
São gigantes as chances que Brasília tem de receber a competição do ano que vem. Ah, Rodrigo, mas tem que acabar o circuito primeiro. Sim, tem que acabar o circuito primeiro. O que que acontece? Algumas fontes que eu consultei me disseram que se acontecer de Brasília ser indicada, vem verba do evento para poder ajudar. E essa verba do evento pode ajudar o BRB, que é o Banco Regional de Brasília, que é o único que está quase sozinho praticamente construindo o circuito, reconstruindo o circuito de Brasília, ajuda a finalizar. Aí eu disse na live, sabe o que podia fazer? Pegar o Zé Roberto Arruda e o Ibanez, as duas pragas que comandam o Distrito Federal, e botar os dois de ponta cabeça amarrados lá em cima do Mané Garrincha, olhando para o circuito, e só desvirá-los quando o circuito estiver pronto. Que foram as duas pragas que destruíram o circuito de Brasília, que ajudaram a destruir o circuito de Brasília. Já podia estar pronto há muito tempo. A reforma que era para fazer em Brasília com a Indy era para estar pronto, há muito tempo. Bota os dois de ponta cabeça. Ah, vai dar dor de cabeça. Problema seu, dor de cabeça tá o automobilismo brasileiro sem uma praça importante. Tomara que seja confirmado. Tirando Interlagos, né? Só Interlagos também. Interlagos, o Velocitar não tem grau 1 da FIA, mas é um circuito ainda conservado. Vamos esperar o de Chapecó, que está sendo construído tudo bonitinho. O de Potência é um baita circuito. Tem, acho que, grau 2 da FIA. Mas é muito longe, não tem... É longe de tudo. E o resto é o resto, né? Um dia a gente aprende, Eric. Né? Vamos para a próxima? Bora. Vamos para a próxima, então, pessoal. Já são 27 minutos de live. Com certeza disso aí vai sair algum corte. Não sei por que a gente vai fazer ainda amanhã, mas vamos começar a brincar um pouquinho disso. Enfim. Vamos para o próximo assunto, porque agora chegou a hora da gente dar um passeiozinho lá pela terra dos cangurus, porque é hora da gente falar de supercars. Pera aí, já que a gente vai falar da Austrália, só um minutinho. Pronto, agora sim. Nossa, que piadinha tosca, Eric Von Draxler, mas tudo bem. Gold Coast 500, os 500, milha é os cambal. Eu vou desvirar isso aqui, que não dá certo, não. A Gold Coast 500, disputada no circuito Surfers Paradise. Aliás, eu tava olhando o mapa, eles podiam ter feito uma mudança no traçado, caso um dia quisessem de novo categorias internacionais lá. Tem uma mudança. Eu tava olhando no traçado, dá pra fazer uma mudança legal que vai ficar um circuito quase parecido com o que era antigamente. Enfim, depois da live eu vou debater com o Eric Von Draxler isso. Pessoas, a Gold Coast 500, que, como vocês sabem, é disputada sempre em duas corridas, desde a época que era Gold Coast 600. E... Aliás, depois, só uma coisa, acho que foi você que botou em algum story lá no Instagram do Papo Veloz, que eu vi. Mano, os S's ali, cara, o pessoal é psicopata. Os caras vão querer meter, os caras toda hora pulando ali naquela curva. Ali é covardia. O saca-rolha o saca-rolha não é pra todo mundo. Ponto final. Vitórias de Cameron Waters e Brody Kostek saíram-se como vencedores das duas corridas. A primeira prova, o Waters venceu com Thomas Handel e Brock Feney, completando o top 3. Na segunda corrida, Brody Kostek venceu com Will Brown, o líder do campeonato, na segunda colocação. Brock Feney de novo em terceiro. E esses dois terceiros lugares do Feney ou ajudam a ir para a segunda colocação ou ajudam a se manter vivo na disputa do título, e só os três primeiros podem ser campeões. Eric Von Draxler, a classificação do campeonato, restando uma corrida para o final. Restando a Adelaide 500, a propósito, que vai ser no dia 16 e 17 de novembro. Nós temos Will Brown com 27,72.
Brock Finney, 25,92. Charles Mostert, 24,63. Eu não sei como é que vai ser pros caras chegarem. Dá pra alguém chegar nessa brincadeira? O Mostert? Eu acho que dá, né? Cara, é difícil pra caramba. Assim, o Mostert tem que fazer... O Mostert, é assim, a conta dele é fácil. Ele tem que ganhar as 2 corridas. O Brown tem que chegar muito mal às 2 corridas. O Dia das Mães tem que cair em agosto. O Dia dos Pais em janeiro. O Natal tem que ser em junho. Uma dessas características. Pois é. Pra ele ser campeão. É muito difícil. Mas enquanto existe chance na matemática, a história do esporte a motor já mostrou pra gente que é possível um campeonato ser revertido. Mas o favoritismo está todo com Will Brown, que deve levar esse caneco para casa. O Finney tem uma chance um pouquinho mais palpável. Mas o fato é que nessa temporada o Brown sobrou. Ele foi muito regular e seria uma pena se ele não ganhasse o título. Seria muito imerecido. Agora, que sensacional que é correr em Surfers Paradise. Com o circuito cortado, com o circuito reduzido, é muito legal ver aqueles carros grandes se espremendo nas ruas de Surfers Paradise. Pra quem não sabe, Surfers Paradise, eu disse aqui sexta-feira, repito, pessoal, Surfers Paradise é só o nome do bairro onde fica a pista, tá? O nome da cidade é Gold Coast. Eu tô vendo aqui O quê? o mapa aqui. O mapa, tá vendo o mapa? Não vamos gastar muito tempo, Eric, tem muito assunto pela frente. Não. Tô vendo aqui. Ah, não, aqui na parte final realmente não tem como mais. Que aqui ficou bem estreitinho por causa do VLT que tem ali. Sei lá, desce algum jeito de desativar aquilo ali temporariamente, não sei como é que dá pra fazer. Dá Não, pra fazer. desativar o coitado do VLT. Sei lá. Ó, tô pensando aqui, mas enfim, né? Vamos pro próximo assunto que... Pois ou menos. Depois a gente mostra isso. Próxima etapa, Adelaide 500, a última etapa do campeonato, dias 16 e 17 de novembro. É bom demais. Vamos pra próxima? Bora. A gente tava falando, a ordem vai ser trocada agora, Eric, do que eu te mandei, porque a gente vai falar do nosso principal destaque desse fim de semana agora. E eu acabei invertendo a ordem. Então, queridos ouvintes, chegou a hora da gente focar no destaque desse fim de semana. Por quê? Porque, de novo, teremos um duelo Itália versus Espanha com os mesmos protagonistas na MotoGP. MotoGP. Grande Prêmio da Tailândia. Antes de prosseguir, Rodrigo, eu vou dar uma pequena invertida nisso, porque essa treta aí do Bagnaia com o Martin, tem 2 pontos que eu quero mencionar aqui. Eu quero fazer o contrário. Quero fazer de baixo pra cima dessa vez. Começar pela Moto 3? Moto 3, porque na Moto 3 o Davi Alonso ele tá imparável. O cara, ele conseguiu o que o Valentino não conseguiu, meter 12 vitórias numa temporada da MotoGP. A gente só precisava ver a questão de porcentagem, né? Mas em números absolutos, sim, é o que o Eric Von Draxler acabou de falar. Davi Alonso chega a 12 vitórias numa mesma temporada e se torna o piloto com mais vitórias na Moto 3. E, aliás, com mais vitórias desde que era a época da 125 também. Ele é o piloto com mais vitórias na terceira divisão da MotoGP. Pronto. É isso. No caso, são 20, foram em 20 corridas. Eu queria... Quando que o Valentino meteu... 97. Se não me falha a memória, foram 17 ou 18. Não, 17. Na época, acho que eram 17. Foram 11 de 17. 15. 15? Nossa, 15. Que miséria. 11 sobre 15, são 73%. Ou seja, o Alonso é 12 sobre 20, ele tá em 60. Para ele chegar a 70, ele tem que vencer mais 3. Não, mas não tem como, só faltam 2. Pois é. Ou seja, proporcionalmente ainda é o Valentino. Ainda assim é um número gigante numa categoria ultra equilibrada.
Exatamente. O cara, é o que eu falei, o cara tá imparável. O cara é imparável. E eu quero ver o que vai ser. O que esse Lazarento vai aprontar na moto. Cadê a Moto 2? Cadê ele? Tá aqui. O que ele vai aprontar na Aspara no que vem? Ele e o Rolgado. Ele não tá indo pra uma equipezinha qualquer. Ele tá indo pra Aspar. Pois é. Aguardemos. E na Moto 2? Passa a classificação, Eric. Peraí, calma. Pô, você vai... Vamos lá, Davi Alonso venceu. Luca Luneta foi o segundo colocado. Colin Vayer o terceiro. Isso. O Rolgado foi só 12º. Parabéns. O Alonso 371, Rolgado 236, Vayer 225, Ivan Rotolar 204 e Davi Munhoz 162 pontos. Briga forte pelo vice entre o Rolgado e o Vayer. Pois é. Moto 2. O Ogura precisava de... Agora sim. Eu ia falar, o Ogura precisava de um quinto, né? Eu precisava de um quinto. Mete um P2 logo, pronto, acabou com essa brincadeira, tchau, vamos pra casa. Mas deve-se parabenizar Aron Canet, que fez o que tinha que ser feito, que era ganhar a corrida. Fez o que deu, né? É o que eu sempre falo, fez o que deu. Cara, e assim, o Aron Canet é um piloto muito subestimado. Ele é muito bom. Quando ele põe a cabeça no lugar, ele corre. O Aron Canet é a versão moderna do Romano Fenati, lembra? Lembro. Pois é. Mas vai brigar pelo vice. E ainda vai demorar pra subir ano que vem. Aliás, onde que ele está? Pra onde que o Aron Canet vai ano que vem? Cadê? Não tô achando. A princípio ele vai continuar na Moto 2. Não, mas só que eu não tô vendo ele aqui na lista. Não deve ter fechado o contrato. Cara, é o Canet, esquece. Pois é. Enfim, e aí nessa brincadeira. E vamos lá. Aron Canet venceu a corrida, o Ogura ficou em segundo. O Marcos Ramírez fecha em terceiro lugar. O Diogo Moreira conseguiu fechar em quinto. De novo. Novamente fez. Fez o que deu. Tá fazendo o que tá ao alcance dele, do equipamento dele. Cabe lembrar que desde Missano, todas as corridas que ele participou nos pontos. Ele fechou nos pontos. Isso seria a primeira etapa de Missano. Emília Romagna Indonésia não conta porque ele não tava lá. Oitavo em Montega, quinto em Felipe Allen, quinto em Burinã. Aí o Ogura fecha o campeonato com 261 pontos contra 201 do Aron Canet. Do Canet. E 170 do Fermin Aldeguer, 179. Peraí. Se você está vendo no Wikipedia, está errado. O Sérgio Garcia assumiu a terceira colocação com 179 pontos, 4 à frente do Fermin Aldeguer com 175, que caiu. E o Fermin Aldeguer, Eric, ele caiu. Não dá pra aplaudir a queda dele não, tá? Caiu sozinho, jumento. Não, porque ele caiu e fraturou a mão. Provavelmente ele vai perder o final da temporada todo e vai perder os primeiros testes ano que vem. Quer dizer, esse ano da MotoGP, que ele vai subir. Sim. Então, muito complicado essa situação dele. Quer dizer, será que o pessoal da Gressin já tá começando a... Não. Se for assim, não sobra piloto, porque todo mundo se quebra. Olha o Didier Antônio. O Didier Antônio também, já a partir de agora ele não corre mais. Tá voltando pra Itália pra operar o ombro. Vai o Iannone no lugar dele, né? André Iannone vai ser o substituto dele. Diogo Moreira tá com 58 pontos na 17ª posição. E o melhor de tudo, Eric, a gente fala sempre da difícil adaptação que é quem vem da Moto 3 pular pra 2. Diogo Moreira tá a 3 pontos do Senna Agios. Que se não fosse a queda bizarra do Alonso Lopes lá em Phillip Island pro Senna Agios subir no pódio, o Diogo Moreira hoje estava empatado com ele. Ah, Rodrigo, que disputa é essa? De melhor novato do ano.
Então, sim, o Diogo Moreira está a 3 pontos de ser o novato do ano na Moto 2. É um resultado estrondoso para quem vem da Moto 2. Ele tá começando a gostar da brincadeira. Aguarde ano que vem. Vamos lá. E agora sim, vamos falar da MotoGP, né? Vamos falar da MotoGP que foi bem intensa, né? E bem chuvosa. Sim. A corrida foi na chuva. Ameaçou Não, cair na Moto 3, não caiu. Ameaçou cair na Moto 2, não caiu. Foi cair na MotoGP. Detalhe, Parênteses. a sprint Não, foi com parênteses. tempo seco, tá? Sim. Certos. Parênteses aqui, Rodrigo. Luca Marini conseguiu a tomar vergonha na cara e agora não é mais o. Não, ele tá dentro do número de motos que participam do campeonato, né? Do campeonato Vamos ter regular. que, enfim, né? Já tava demorando. Na sprint, a vitória foi do Enea Bastianini. Ele ainda tinha chances matemáticas de ser campeão. Só que na própria corrida da sprint, ele perdeu essa chance porque o Martin foi o segundo, o Banai em terceiro. Então essa pontuação deles já tirou o Bastianini da disputa. Beleza, tudo bonitinho. Abriu mais pontos o Martin. Tava tudo lindo pra ele. Veio a corrida principal. Banai largando na pole. Na largada ele perdeu a primeira colocação pro Martin, enquanto o Bastianini ficou lá pra trás. Aí, Banai, sem se abalar, fez a ultrapassagem. Cara, ao lado do Brad Binder, o Banai é o melhor piloto na chuva hoje. Disparado. Enquanto a pista estava molhada, o Binder também se deu muito bem. Resultado. O Banai assumiu a primeira posição e não perdeu mais. Ah, a corrida foi tranquila? Não. A corrida não foi tão tranquila porque um tal Marc Marques resolveu aparecer também e começou a pressionar muito o Banai, e os dois começaram a trocar muito de posição. Foi um duelo muito bom mesmo entre os dois. O Marques chegou a assumir a liderança várias vezes, com o Banai retomando logo em sequência, até que na volta 14, Marc Marques cai na curva 8, despenca na classificação, e esse despencamento o tira das chances matemáticas de título. Acho que deve ser o pior, né, Eric? Você perder a chance de título porque você errou. Mas ele tá bem consciente. Fez o que dava pra fazer também. E ele já tá a foco falando que ele voltou. Essa temporada mostrou que ele tá vivo e ele vai brigar pelo título ano que vem. Você não duvide que ele vai brigar pelo título ano que vem. Ainda mais numa Ducati de fábrica, né? Exatamente. E ainda mais com o Francesco Banaya passando um calor contra a Jorge Martin, né? Porque é o seguinte. Vamos lá. O Martin não pode, isso considerando só as corridas principais, tá, pessoal? Ele não vai poder chegar às duas em segundo para ser campeão. Contando só as corridas principais, ele não pode. Quer dizer, ele até poderia chegar às duas em segundo. São 13 pontos. Mas tem sprint. Título na Malásia eu não acredito. Essa decisão vai para Valência. Porque o Banaya conseguiu uma sobrevida quando ele mais precisa. Se não existisse as sprints, a gente poderia falar que era só o Martin chegar às duas em segundo que ele levaria o título. Não, olha só. Não, olha só. Dá sim, olha só. Pensa comigo. Não dá, não. Dá, olha só, Rodrigo. Vamos lá. Eu comentei com você isso no WhatsApp esses dias. 2 vitórias são 25 mais 12, são 37 pontos. Sim. 2 segundos são 20 mais 9, são 29. 37 menos 29 são 8. Sim. O campeonato agora tá 453 pro Martin e 436 pro Banaya. São 17 pontos. Você tá vendo isso, Ele tira... Eu tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui no... Eu tô fazendo as contas aqui. Não é esse a classificação, Rodrigo? Peraí.
A classificação é essa. 4, 5. Ó, cadê? 4, 5, 3, 4, 3, 6. É isso mesmo, Tá. Rodrigo. Então, o que vai acontecer? Se o Bagnaia vencer as duas agora, vencer as 4 corridas que restam, sprint principal, e o Martin ficar em segundo nessas 4 corridas, sprint principal, o Bagnaia desconta 16 pontos. E o Martin fecha o campeonato 1 ponto à frente. Ah, mas aí ele tem que chegar alguma corrida na frente. Não, eu tô dizendo dele... Não, Rodrigo. Ah, Entendeu a minha lógica? 17 pontos. 17, a diferença hoje são 17 pontos. Ah, Se o Bagnaia vencer as duas e o Martin ficar em segundo nas duas, a diferença é descontar em 9 pontos. E aí 17 menos 9 vai pra... Caramba, 17 pontos. É isso, Eric. Parabéns. Você não sabe quanto é 17 menos 9. São 8. Não. não, pô, difícil. Não... Não, 17 menos 8 são 11. São. Porra, burro pra caramba. 17. São. Pera aí. Eu fiz conta. Acho que eu fiz alguma conta errada, cara. Você tá fazendo conta errada, Eric. Peça, ó, são 17 pontos. Qual que é a diferença nas sprints? Do primeiro pro segundo? A diferença são 3 pontos. 3 pontos. São Então vamos 3. lá, 17. Vamos considerar que o Bagnaia ganhe todas e o Martin ganhe todas. 17. Não, é o contrário. Que o Bagnaia ganhe todas Bagnaia- e o Martin chegue em segundo todas. Sim. Na sprint de Sepang, cai pra 14. Ah, Na principal de Sepang, cai pra 9. sim. Na sprint de Valência, cairia pra 6. Na Aham. corrida principal, o Bagnaia fica uma à frente. Não dá pro Martin ficar todas em segundo. Não dá pro Martin ficar todas em segundo. Ele tem que chegar uma corrida à frente do Bagnaia. Qualquer uma à frente do Bagnaia é o que o Martin precisa. E nas outras, só marcar. Com a diferença, o Bastianini tá andando muito mais do que o Morbidelli. Então o Bastianini pode ser um fiel da balança a favor do atual bicampeão. Não. Gente, agora eu fiquei boa. Gente, minhas contas de cabeça estão tão ruins assim, cara. Minhas contas de. Nossa, eu. Ah, É por não! isso que- O Martin fica um ponto à frente. Sim, Verdade, Rodrigo, é eu isso que eu tô tô falando. viajando no pontuação. Nossa, eu tô viajando. É 25-20 na Rodrigo, MotoGP. olha só, Por que olha essas só, porra não padroniza também, né? Rodrigo, olha só, é isso que eu tô falando, ó. Sim, Agora tá sim, 453. sim. No final, o Martin, considerando isso que eu tô falando agora, se o Martin ficar só em segundo e o Bagnaia só vencer, o campeonato fecha 511 a 510. Um ponto à frente, o Martin. O Martin 1 ponto à frente. É, Porque a diferença são 8 são pontos 5. por São corrida. 5 das principais, 25 e 20. 7 é na Fórmula 1, que é 25 e 18. Tá vendo, Rodrigo? Pô, isso aqui não é show do pato. Ó, conta comigo, ordem ou progresso, né, Rodrigo? Mula. É você a mula. Santa. Ah, te catar. Mas assim, Agora sim, agora a gente fez a conta certa. Aí a grande pergunta é, o Martin vai ficar acomodado atrás do Bagnaia ou ele vai tentar decidir em Sepang? Mas o Rodrigo, é aí que eu tô falando. Não é que vai ficar acomodado, mas é só marcar o cara. É só marcar ele. A questão principal agora, é o seguinte. Tudo bem, assim, pior que não tem vantagem. Não tem vantagem, porque eu já perguntei. Porque assim, se fossem motos. Se fossem motos de montadoras diferentes, que a gente teve muito essa época, tipo, pistas em favor da Honda, pistas em favor da Yamaha. Não, são duas Ducatis. É a mesma coisa, é quase a mesma coisa.
E numa pista quase onde uma- ultrapassar não é problema. É. A maravilhosa pista da Malásia, que aliás a etapa da Malásia já é esse final de semana agora. Olha, Jorge Martin tem que agradecer demais a essa queda do Marc Marques. Sim. Porque se o Marques E chega em vou- segundo, essa Ah. vantagem do Martin tinha acabado. Ele Essa- ia perder, ele ia ficar em terceiro, ia perder mais 4 pontos, ia ficar em 13 essa diferença. E aí E aí sim fica mais- ele ia ter problemas. Problemas não, né? 13 pontos são 13 pontos. É. Ou seja, se o Mas- número 1 for pra Aprilia, a culpa é do Marques. Agora, você já imaginou se o Mark Marques bate no Banai em Sepang? Os dois a se tretarem em Portimão. Você já imaginou se os dois se Cara. tretam? Nem chega na mesma Os equipe e já começa os dois brigados? Não, antes de começar, né? Caraca, que bizarro. Não E duvidem aí, de só- nada. Próxima etapa, semana que vem, em Sepang, na Malásia. Deixa. E o resto também, né? O Mark Marques tem 356 pontos. Bastianini 345, Brad Binder 203 pontos. Aliás, Ah, aliás, Pedro Acosta, terceiro colocado, enrabando os dois pilotos da KTM, que estavam brigando entre si, nem Jack Miller disparava, nem Brad Binder disparava. A hora que começou a secar a pista, a vantagem do Binder foi despencando, o Miller passou por ele, ficaram os dois brigando. Falei, agora tá tranquilo. Não. Pedro Acosta veio e creu no Binder, depois creu no Jack Miller e sobe ao Rodrigo, pódio. me confirma só um meme aqui rapidamente. Ah. A equipe do CAT fechou os Sim. times, né? Sim, A equipe, não a montadora. A montadora já tá pra lá de fechada, né? sim. A do Não, a montadora equipe já fechou. A equipe fechou com 781 pontos contra 680. E falta pouco pra Pramac fechar como equipe independente. Sim. Não, agora, Rodrigo, eu quero lembrar aqui quando que teve o último título de uma satélite. Não lembro Título agora. de satélite de 2001 com Valentino Rossi. Sim, nossa. Vocês têm noção Isso é do que fácil. tá acontecendo? Faz muito tempo. E a gente tem Caraca, grandes 2000. chances de ver isso esse ano. E o melhor, com uma moto roxa. E o melhor, de alguém que vai sair da equipe. E Não, que mas a pode moto ter roxa. certeza, a Aprilia vai querer o número 1 na moto. Ah, cara. O ruim é que. O ruim assim. O ponto negativo, entre aspas, dos caras fazer questão de usar o número 1 é que quando eu vou jogar o jogo, aí eu não posso usar o número 1, entendeu? E fica mó Alguém vai estranho, estar eu ligando pra você jogar? Não, eu fico. E fica, tipo, mó estranho você, tipo assim, você no jogo podendo usar uma e fica duas motos número 1 no negócio, porque a moto não muda, né? O número. Sem Sei lá, comentários. Coisa de autista. Não... E vai te matar, Rodrigo. Eu, hein? Vamos Cara mudar de chato. assunto, vai, Eric Mondrax. Pois é. Em esportes a Aham. gente está muito bem, mas não é nossa praia ainda ficar debatendo. Manda essa sugestão Ué. pros caras. Não tô zoando não, se tiver- falando. Não, eles podiam ter, tipo, eles podiam usar eles usaram a pintura alternativa com o número oficial dos pilotos em caso de você querer fazer, de você estar jogando e querer usar o número 1. Porque assim, os números são únicos, né? Enfim, vamos pro próximo ponto, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Vamos lá pro Zéua. Aham. Vamos para o Zéua, vamos para os Estados Unidos. Queridos ouvintes, agora chegou a hora da gente, enfim, falar de miticidade. Vamos falar da NASCAR. NASCAR. Corrida em Homestead, porque Homestead é sensacional, porque Homestead é uma corrida espetacular. A gente já vendo os melhores momentos da corrida. Aquela guiada para a esquerda, por gentileza.
Exatamente, largada Tyler Reddick e Kyle Larson. No fim da corrida, eles seriam aquele meme do carinho olhando para as pedras, do carinho olhando para o pôr do sol. A gente vai descobrir por quê. Tá, é a primeira volta, né? A largada da corrida, a Tyler Reddick largando bem. Christopher Bell foi muito bem nessa prova também. Começou a se colocar bem. Quem se deu mal nessa primeira curva aí foi Justin Haley, olha lá. Tomando o totó de um carro amarelo e roxo, só podia dar confusão. Justin Haley, que agora é o piloto do carro número 7. Acabou rodando, tocado que foi. Ficou na contramão e se deu mal. Aí logo depois aconteceu isto aí com Kyle Larson, que começou a... Olha lá. Furou. Então, andando muito por fora, toim. No que ele fez toim, o pneu furou. Não foi o contrário, não? Ele já vinha raspando no muro bem antes. Aí o pneu furou, ele beijou o muro e aí tá o resultado, acabou o pneu furando. E não seriam os únicos problemas que Kyle Larson enfrentaria na prova. Pensei que tinha sido o contrário, que ele bateu porque o pneu furou. Não, nessa ele bateu porque o pneu furou, sim. Mas ele já vinha abusando de dar encostãozinho no muro antes disso. Aí o pneu não aguenta, né? Não, e fora... Sei lá, aí pronto, aí já foi a banda. Não, e fora aquela coisa de querer aloprar a linha alta. O Hamilton fez isso a corrida toda. Sim. Tem que ter as manhas, tem que ter... como diria Austin Powers, tem que ter um mojo pra fazer isso. Exatamente. Tyler Reddick teve o mojo. Bela disputa do Chase Elliott com Denny Hamlin. Chase Elliott é outro também que tá, ó, com a corda no pescoço, porque a coisa tá muito feia pra ele no campeonato, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas foi um duelo bacana ali entre o Denny Hamlin e o Chase Elliott. Denny Hamlin com motivos totais pra sorrir, independente dele estar fora do top 4 nesse momento, mas ele sorri de orelha a orelha. Olha o duelo. O duelo foi bacana entre os dois. Não dá pra dizer que não foi. Olha lá. Chase Elliott abusando de uma linha um pouco mais externa. Denny Hamlin apostando no padrãozão. Chase Elliott, que tem uma pilotagem diferente. Ele traz por dentro e depois ele... Olha a confusão lá na área dos spotters, Eric. Olha a mosquitada. Nossa. Olha a dependendo do que sejam esses insetos, eu já tava escondido aí, pessoal. Ah, cara. Sem comentários, olha isso. Pô, ninguém bota uma bandeja de água, uma luz apontando, tá com os inseticidas, olha a confusão. Olha os fiscais da NASCAR olhando, de onde tá surgindo? Te vira, fio. Ué? Elliott e Blaney. Cara, eu sei lá, eu vou ser meio maldoso. Pra mim, estão aí os dois eliminados já. Eles só se salvam com Vitória e Martinsville. E a gente votou neles, né? Não. Nenhum dos dois. O Elliott? Nenhum dos dois. Dos eliminados, por enquanto, tá rodando o Larson, que nós dois colocamos, e o Hamilton, que só você pôs. Aham. Mas o Elliott e o Blaney, eles foram mal e acabaram, enfim, lá atrás. Não, só pra constar, o Elliott tá devendo, já tá 43 pontos abaixo do corte. Então, o Blaney tá 38 pontos abaixo do corte. Então, só a vitória interessa pra eles. Ó o Larson. 18. Ó o que o Larson tentou fazer, ó o que o Larson tentou fazer, ó o que o Larson tentou fazer e foi embora. Do caramba. Aí foi embora. Tentou fazer milagre, não dá. Homestead é uma pista que não permite milagres. Talvez por isso muita gente odeie a pista. Ele tentou desviar do Blaney, não tocou. Ele tentou dar um desvio no Blaney e acabou tocando no Dillon. Aí rodou. Aí acabou rodando, perdeu o controle. O Larson que tá 7 pontos atrás. O Hamilton tá 16. O Hamilton tá numa situação difícil também. Acho que só o Larson dá pra tentar na corrida. Assim, com pontos normais. São 18, Rodrigo. Oi? 18 pontos. O Hamilton?
Sim. É, eu tinha visto 16, perdão. De boa. Não me xingue. Não, tô de boa. Não, tô de boa o... Cara, ele tá... Eu não... Assim, eu não... Ah, esse é o... A bandeira Não, branca. já. Aí nós vamos ver o que aprontou o Tyler Reddick. Olha isso. O Tyler Reddick é o rei de andar por fora nessa pista. Sim. Meteu por dentro pra passar o Hamilton e falou, Hamilton, Pô, pegou por baixo. eu entendo de passar por cima. Olha o que ele fez no Blaney. A hora que o Blaney abriu pra fazer a curva, ele falou tchau. Olha a ultrapassagem que ele fez. Olha que espetacular. Não, assim, Rodrigo, a minha curiosidade é sobre a inclinação dessa curva, se ela é reta ou progressiva. A única progressiva que tem é o talento do Tyler Reddick, que tá na final. Não, isso é. Tá na final, Ele logo... garantidíssimo. O Bell tá com 29 pontos acima do corte e o Byron com 7. Que são os E aí, outros dois Rodrigo? pilotos que nesse momento estão indo pra grande final em Exato. Phoenix no dia 10 de novembro. Da hora é que. Da hora, Rodrigo, é o seguinte, a gente vê nessa situação, quero ver como é que vai ser agora em Martinsville, que é a próxima etapa. Inclusive decide as 3 categorias. Sim. Mano, ó, e aí deixa eu passar aqui. Antes de você passar a classificação total, deixa eu dar uma passada nos outros resultados, né? Porque na Truck, o Grant Finger venceu. Eu só esqueci quem foi que venceu a primeira das semifinais na Truck. Eu esqueci completamente. Mas eu sei que Grant Finger está classificado para a final. Grant Finger, o Time Majeski e o Kono Mosaki foram os top 3 dessa prova. O Infinger está classificado. Isso não se tira. Na Xfinity, quem venceu foi Austin Hill, que se junta a AJ Allmendinger como um dos finalistas já. Cole Custer e Ari Almirola foram os 3 primeiros colocados, completaram os 3 primeiros. A disputa tá muito ferrenha também, o Custer tá muito bem. E por enquanto o Allgaier, se não me falha a memória, o Custer e o Allgaier estão dentro do top 4 na Xfinity. Mas isso aí depois a gente decide conversar. Não, eu vou passar isso agora. Então vamos. Agora. Vamos lá. Na Cup Series nós temos o Tyler Reddick e o Logano já classificados com as vitórias. O Christopher Bell com mais 29 pontos. E o Byron com mais 7. Com 7 pontos acima da linha de corte. E aí nós temos a bolha com o Kyle Larson com menos 7, Hamilton com menos 18, Blaney com menos 38 e Elliott com menos 43. Essa é a classificação da Cup Series. Eu tô com um troço aqui no olho, cara, que tá me dando raiva já. A poeira aqui, que, pelo amor de Deus. Na Xfinity, o Austin Hill e o AJ Allmendinger já estão classificados. Justin Allgaier tem 35 pontos acima da linha de corte e Cole Custer tem 28. Isso significa que a bolha tem Chandler Smith com menos 28. Jogaram a mãe lá fora. Jesse Love com menos 35, Sam Mayer com menos 47 e Sam Smith com menos 95. O Sam Smith só vitória, porque pela pontuação que tá, acho que não rola mais. É, só vencendo. Eu tô Nossa, vendo ia aqui dar uma agora, raiva no Allgaier e no Custer, tá tantos pontos à frente e perder porque alguém lá atrás ganhou, né? É. Mas faz parte do jogo. Não. No caso, o Cole Custer por enquanto. Eu tô vendo aqui o número 81 do Chandler Smith é quase igual ao número 81 do Piastri no capacete dele, cara. É a fonte a fonte que era da Gibbs, no Sim. 18. Eu percebi isso também, mas enfim. Na Truck, o Grant Finger e o Corey Haynes... eu não sei se o Corey Haynes tá classificado. O Grant Finger tá. Porque a pontuação aqui ele aparece com mais 40 e depois o Corey Haynes com mais 49. Né? O Christian X com mais 38 e o Ty Majeski com mais 22. O Haynes tá classificado não, né? Pode confirmar isso pra mim, Rodrigo? O Ren tá classificado, o Corey Ren? Boa pergunta, Eric. Ele ganhou a antepenúltima? Eu não sei agora. Não lembro.
Eu não lembro. Enfim. Depois a gente confere, não faz mal. Ninguém vai morrer por causa disso. Vamos lá então, o Grand Champ, eu sei que o Grand Champ era classificado. O Ren com 49, o X com 30. Então não tá, Eric. Se o símbolo não aparece no Core Ren é porque não tá. Não aparece símbolo no site da NASCAR. Aparece sim. Se você entrar no Playoff Standings, aparece. Bom, eu tô vendo aqui na. Enfim, deixa aqui. Vamos lá. A bolha tem o Rajakarut com menos 22, Taylor Gray com menos 24, Tyler Ankrum com menos 41, Nicolas Sanches com menos 43. Acho que tá definido também na Truck. Só vencendo. A próxima etapa, na semana que vem com as 3 categorias. Martinsville. Na terra do Payback. Cara, vai dar muita treta. Cara, se na Cup já vai dar treta, você imagina na Xfinity e na Truck. Vai dar muito mais. Vambora, Eric. Próxima categoria que a gente vai falar agora. Renderia muito assunto, mas eu espero que a gente seja rápido, porque o nosso tempo já está passando do limite. É hora da gente falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Grande Prêmio do México, vitória de Carlos Sainz. Aliás, não foi uma vitória, foi um trucidamento em cima da concorrência, porque a partir do momento que ele assumiu a liderança, o povo só encontrou ele no pódio. É assim que a gente gosta de ver a categoria, com vários pilotos se dando bem durante a temporada. É a primeira temporada, depois de muito tempo, em que 6 pilotos conquistam mais de uma vitória. Aliás, Eric, eu acho que é a primeira temporada na história onde 6 pilotos conquistam mais de uma vitória. Teríamos que voltar muito no tempo e pesquisar muito para saber se é diferente disso. E a gente não tá com tempo para fazer isso agora. Não mesmo. Segunda colocação para Lando Norris, terceira colocação para Charles Leclerc, mas o destaque da prova foi o 6º lugar de Max Verstappen. Porque Eric Von Draxler, finalmente, a dona FIA resolveu punir Max Verstappen do jeito que ele merece. Tava na hora, né? E cara... E detalhe, ninguém inventou a punição de 20 segundos, não. Ele foi punido 2 vezes, tá? Só pra deixar claro, ele foi punido. Pela primeira tentativa que ele tirou o... Ele tirou o Norris 2 vezes da pista. Primeiro lá na chicane, na segunda chicane, e depois na primeira perna da sequência dos S's. E cara, sabe qual é a parte mais bizarra de tudo isso? A parte mais bizarra de tudo isso, Rodrigo. Ele tomou 20 segundos e fechou em 6º, certo? Certo. Eu vou pular pro outro lado do box da Red Bull. Você vê o cara que ficou no Q1 na corrida local dele. O cara que ficou no Q1, o cara tá sendo amassado. O cara foi amassado. O cara foi amassado pela concorrência, tá? Todo mundo passou ele do jeito que quis, né? O Lawson... Cara, assim, o Lawson ele já tá começando a criar muitos inimigos. Ao mesmo tempo que a gente concorda que ninguém precisa ser amigo de ninguém na Fórmula 1, é meio ruim pro moleque que tá chegando agora já chegar desrespeitando todo mundo. Não, eu acho assim, se você for parar pra ver, é uma competição, tudo bem que mesmo sendo uma competição, aquilo ali é o teu ambiente de trabalho. Vocês têm que entender isso, é o teu ambiente de trabalho. Tu tá trabalhando ali também. Então, você não pode, assim, por mais que você esteja competindo ali com teus colegas de trabalho, eles ainda são seus colegas de trabalho. Não cabe você ficar criando um ambiente nocivo, tá? E aí, Rodrigo, o cara não satisfeito, o cara conseguiu sair tão derrotado que ele tentou fazer a volta mais rápida e não conseguiu. Fechou em 17º, que é a última posição possível. E olha... 3 abandonos na prova, Albon, Tsunoda e Alonso. Alonso na sua corrida 400, coitado, pra esquecer. Faz parte. Rubinho, quando correu a corrida 300, a corrida acabou na primeira volta também.
Então, esquece. Tsunoda também fim de semana pra esquecer, porque ficou cobrando o teste na Red Bull, cobrando que era o piloto certo para ir pra Só Red uma Bull, correção, Rodrigo. e não passou da Só primeira uma correção. volta, Eric. Rodrigo, só uma correção, Rodrigo. São 400 entradas, tá? Largadas são 397. Tá? São 400 entradas. Teve 3 corridas que ele entrou, mas não largou. Eu, particularmente, Rodrigo Vilela, considero uma corrida quando o piloto está apto a estar no grid. Sim, mas ele Não, eu digo mas ele assim, não largou, entendeu? não é porque, por exemplo, se fosse um DNQ, Sim. entendeu? Ou se ele, por exemplo, tivesse participado do treino livre e não da classificação por um acidente. Uhum. Não, essas 3 corridas do Alonso foram problemas que ele teve entre a classificação e a corrida. Eu, Rodrigo, considero como uma corrida disputada. Ele não largou. Ele estava apto para largar. É apenas um DNF. Ó, Bélgica 2001, eu sei que foi uma. Ainda na época de Minardi. É. Ele quebrou o câmbio, acho que ele quebrou o câmbio na volta de apresentação. Na volta de apresentação, sim. A outra corrida foi os Estados Unidos 2005. Por motivos E óbvios. A outra foi Rússia 17. Que ele não largou porque o carro quebrou também na volta de apresentação. Foram 3 corridas que o carro quebrou na volta de apresentação. Ou seja, corridas disputadas. É. Enfim, Eric, você falou do Pérez. Sabe o que eu ouvi hoje? Vai lá, solta a Que pegada. muita gente... Não, tem fundamento. Se a gente for não. parar pra pensar. Tem Eu fundamento. não tô questionando se eu não tenho, eu só quero solta a pedrada. O Pérez está andando devagar. Assim, já que o Pérez está andando devagar, então que ande devagar mais ainda, que não se preocupe em pontuar, para Red Bull cair para terceiro nos construtores e para ter mais tempo de túnel de vento para o ano que vem. Se isso for verdade, é bizarro. E já tá. Mas falando, se isso for verdade, dele estar fazendo isso de propósito, é bizarro. A FIA deveria dar uma multa na Red Bull, deveria punir de alguma forma, qualquer coisa. Rodrigo, tu sabe que não vai. Mas esquece. A Red Bull estourou o teto de gasto em 2022 e não deu nada. E nem vai dar nada. Enquanto isso, Nissan e Jaguar na Fórmula E são punidas exemplarmente. Com menos tempo de teste, por terem estourado o teto. Você falou do vizinho do Verstappen? Eu quero falar do vizinho do Norris. Porque Oscar Piastri, ele superou o nível migué de Michael Schumacher em 99. Você lembra, né? Quando o Schumacher não queria voltar de jeito nenhum. Luca de Montezemolo, prostituto da vida, querendo que ele voltasse logo. E o Schumacher ficou enrolando pra voltar. Só voltou depois que foi descoberto que ele estava jogando bola, em vez de ir ajudar o Irvine. E o Schumacher na cabeça falou, não, eu fui contratado pra tirar a Ferrari da fila, eu não vou dar pra esse playboy aí. O Piastri tá igual. O que me reforça que o Piastri em breve tá de saída da McLaren. Porque é ridículo o jeito que ele correu nessa prova. Completamente blasé, sem se importar com nada. Eric! Foi o último que chegou na volta do líder, né? Pois é, classificação da prova. Pra gente ir pra estoque logo. Pois é, classificação da prova. O Sainz venceu a corrida, o Norris ficou em segundo, o Leclerc fecha. Leclerc era pra ser uma dobradinha na Ferrari, né? Só que aí o Leclerc deu aquela peidada. Aquela pichotada. Aquela peidada na muzenga. E aí o pessoal fica falando, aí, olha só vou cornetar vocês aqui. Mas é porque agora a Ferrari deve arrependida de ter botado o Sainz pra fora, porque o Sainz tá fazendo o trabalho e o Leclerc tá só arregando. Deixa eu só contar uma história pra vocês.
O Leclerc está em terceiro no campeonato com 291 pontos contra 240 do Carlos Sainz. Eu vou abrir aqui outras abinhas aqui no meu navegador, na minha raposinha de fogo. Ano passado, o Leclerc ficou em quinto com 206 e o Sainz ficou em sétimo com 200 pontos, certo? 22, nós temos aqui, aparece, obrigado. 308 para o Leclerc, P2, 246 para o Sainz, P5. Beleza? Beleza. Próximo ano, 21, nós temos Carlos Sainz em quinto com 164 pontos e meio e Leclerc em sétimo com 159. Ah, agora sim você tem essa inversão. Só que 21, Rodrigo Vilela, caso você, né, estivesse morando num bunker e não tivesse sabendo disso, 2021 foi o primeiro ano do regulamento atual da Fórmula 1, dos carros. Sim. Então tava todo mundo se adaptando a esse regulamento novo. Então os dois estavam nessa loteria. 2001, o Sainz já tava na Ferrari? Sim. Não, peraí. 21. 2001? 21? Deixa eu ver. Sim. 21. Já tava na Ferrari. Onde é que eu tô querendo chegar, Rodrigo? Ainda que o Sainz tenha apresentado, entre aspas, apresente mais resultados que o Leclerc tá na frente do campeonato. O Leclerc tá em vias de ser... Olha só, eu vou chutar muito aqui. O Leclerc pode ser vice esse ano de novo. O Leclerc tem três vitórias. Ele tem 3 vitórias, uma em Mônaco, uma em Monza e uma em Austin. E o Sainz tem uma na Austrália e uma agora, na cidade do México. Então assim, Rodrigo, não tem porquê o pessoal ficar crucificando o Leclerc e achar que o Sainz era uma boa escolha. Não era. Não era. O Leclerc, apesar da regada do Leclerc nos momentos cruciais, especialmente, né, aquela rodada em Paul Ricard, que ele jogou o campeonato fora ali, acho que foi quando? Eu não lembro agora. Ele abriu o 22. campeonato com uma frente. Foi 22. Que ele abre o campeonato com uma frente absurda e aí depois ele joga o campeonato fora em Paul Ricard. Pois é. Então, assim, mas mesmo, ainda assim, Rodrigo, ele sempre superou. Quando o regulamento estabilizou, ele sempre superou o Sainz. Então a escolha é meio óbvia de manter o Leclerc na Ferrari para o ano que vem. Sim. E o Sainz que seja feliz na Williams. Classificação, Eric. Exatamente. Classificação, Max 362, Norris 315, Leclerc 291, Piastri 251, Sainz 240. Próxima etapa já semana que vem no Grande Prêmio de Interlagos com a sprint. Maravilha. Vamos pro próximo assunto? Que não vamos conseguir usar os melhores momentos, porque senão vai estourar o tempo. Falta apenas 12 minutos pra gente acabar. E nós não vamos conseguir usar. Na dúvida, vocês procurem no Você Tubo que tá lá. Tá? Não, Você Tubo uma ova. Procure no nosso canal que tem os melhores momentos da próxima categoria que a gente vai... Rodrigo, eu digo no Você Tubo do Papo Veloz. Então já diz logo que é do Papo Veloz, porque senão o cara já vai abrir agora a próxima categoria. Não, abra no nosso canal que a gente pôs lá os melhores momentos. Tá lá, ô. Da próxima categoria que a gente vai estar agora, que é a Stock Car. Stock Car. Etapa de Alpinar. Primeira corrida na história da categoria no Uruguai. E... enfim, 2 corridaças sensacionais, principalmente a segunda prova. Quem puder, acompanhe lá, veja os melhores momentos, que ficou muito bom, realmente. E... enfim, é dose quando não tem os melhores momentos, porque a gente fica perdido. A gente queria comentar com vocês os melhores momentos, mas... próxima vez a gente inverte. A gente foi primeiro o que interessa e depois deixa o resto pro fim. Tem vídeo, né? Pois é. Primeira corrida, a vitória de Enzo Elias. Fazia tempo que ele não vencia uma prova na categoria. Olha... foi na corrida sprint, não interessa, ele venceu.
Segunda vitória, segunda posição para Daniel Serra, em terceiro Lucas Foreste. Na segunda corrida, quem venceu foi Felipe Fraga, que transformou todo o domínio dele em vitória. Não teve outro piloto que não pudesse ser vencedor da corrida principal, senão Felipe Fraga. Fez o que quis em alpinar. Dudu Barrichello foi o segundo colocado, Gabriel Casagrande o terceiro. E o Gabriel Casagrande termina essa etapa como um grande vencedor, porque ele assume a segunda posição do campeonato e gruda no Felipe Massa. O Massa segue líder. Tá com a classificação aí, Eric? Aqui, Passa aí, então. Meus top 3 aqui. Caraca, eu nunca imaginei que um dia eu fosse falar isso, mas ok. Felipe Massa lidera o campeonato com 770 pontos. Gabriel Casagrande vem com 759, são 11 pontos? 11 pontos. 2 a mais que o Felipe Batista, que tem 757, que aparece na terceira posição. Próxima etapa em Goiânia, dia 24, agora de novembro. E, cara... Penúltima prova do ano. Penúltima prova do ano. A última antes do descarte, né? Sim. Eles já têm que ir para Interlagos já com as corridas descartadas. Não, são 2 corridas, né? Eu queria ver a pontuação toda, o mapa das pontuações. São os 2 piores resultados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos abrir um grupinho muito maneiro que eu gosto, que é aqui. Classificação do campeonato já confirmado. Eu vou abrir aqui e vou passar para vocês. Não, não é isso. Ai, Rodrigo, não. É aqui, pela cronometragem do evento. Caraca, Abre. Rubinho na 11ª posição, com 602, tá com uma cara de velho ele, cara. Caraca. Lógico, né, Eric? É. Eric. Tem um DSC pro Massa na 16ª corrida. Me manda esse link aí pra eu ver aqui também. Pera aí, eu vou ter que te mandar o arquivo. Tô te mandando. Ah, tá. Pra você se divertir. Sim, sim. Não, ou seja, se tem DSC, se tem DSQ no caso, então ele não vai nem entrar, né? É que desclassificação é DSQ. Não, é EXC, né? Excluído. Ah, tá. Mas DSC é interessante. Boa pergunta pra saber o que significa. Se tá em português, é desclassificado, não. E ele vai tirar uma das corridas que ele fez só 8 pontos. Lá no início do campeonato. Então... Não, Rodrigo. Não. Se ele for desclassificado, Rodrigo, o DSQ ele não é elegível para descarte. Sim, tem isso também. Então ele vai tirar as 2 corridas que ele fez 8 pontos. Então ele vai perder 16 pontos nessa brincadeira. Por enquanto. Isso. Por enquanto. O Gabriel Casagrande vai descartar 2 corridas que ele zerou. O Gabriel Casagrande vai pra ponta no campeonato. Isso dependendo do que acontecer em Goiânia, né? Não, é isso que eu ia falar agora. Não, se são os 2 piores resultados, é isso que eu tava falando. Se são os 2 piores resultados, então o Casagrande já tá. Então a pontuação do Casagrande já é a pontuação líquida dele. Sim. A dele vai ser líquida. O Massa vai perder pontos. Aliás, todos eles. Não, Vamos ver o Felipe Batista. Felipe Batista tem 2 também, 2 NCs pra tirar. Felipe Batista também tá limpo. O Zonta vai perder pontos, porque tem só um NC. O Zonta, por enquanto, pode descartar 11 pontos. Por enquanto, 11 pontos. Então o Zonta vai despencar. O Zonta acho que vai sair fora. Oi? O Dudu Barrichello tá salvo também. Tem dois DNF. Sim, o Dudu vai passar o Zonta, inclusive, na classificação. Vai. Júlio Campos também. Tranquilo nisso. Bruno Batista vai perder pontos. Hoje ele tá vai descartar 14 pontos. 10.
Aonde 10? Do lado do NC. Ah, é verdade. Quinta etapa. Quinta corrida, perdão. 10 pontos. É. Rafael Suzuki tá com a classificação inteira. Daniel Serra tá com a Também. classificação inteira. Enzo Elias também. Rubens Barrichello também. É. Então, Essa- desses primeiros, só Massa, Zonta e Bruno Batista. Os 3 que vão perder É. pontos. Isso por enquanto. Tô perdendo pontos por enquanto. Não, de algum jeito eles vão perder pontos. Não, e outra coisa, Rodrigo. Se eles, olha só, se a gente for considerar a classificação líquida até agora, o Casagrande, ele tá. O Massa perde 16 pontos. E ele tá 11 à frente. O Casagrande passa à frente com 5 pontos. Sim. E aí vai para Interlagos na liderança do campeonato. Mas já faz tempo que ele não anda bem em Interlagos. Vai ser interessantíssimo esse fim de campeonato e quero aguardar muito Goiânia para ver como que vão lidar com tudo isso. Então, dia 24 de novembro, a prova em Goiânia, pra gente se divertir bastante acompanhando, porque tá muito interessante. Eric, Oi. bora? Vamos lá, jogo dos 3 pontinhos. O que a gente faz com toda segunda-feira? As adivinhações, jogo né? da- Vamos lá, primeira jogo pista, da- Eric, pra saber qual é o Valendo 10 vídeo dessa semana, pessoal. Valendo 10 pontos. Lembrando que ano que vem vai mudar tudo, tá? Mas depois a gente conta. Primeira dica, Mercedes. Tá, Hamilton. Não, com certeza não é. Valendo 9 pontos. Segunda dica, segurança. Mercedes Segurança. Cara, não. Porra, não é Le Mans 58. Não, 58 não. Terceira dica, Le Mans 55. É. 55, é. Não vai adivinhar. Porra, se não é o presidente da Mercedes na época ou um dos pilotos que ficaram no caminho naquele dia? Não, no caminho não. Ah, O parceiro de Pierre Levesque, John Fitch, nós vamos falar dele. Dele que foi o primeiro grande piloto a brigar por mais segurança. E muitas das invenções, Eric, são usadas até hoje, tá? Inclusive, não sei se você sabia, ele foi o primeiro criador do que hoje viria a ser o softwall. sim. Nossa, é mesmo? Sabia? Ele foi o criador do primeiro sistema que deu origem ao Hans. Amanhã vocês vão ver o vídeo, que a gente vai falar bastante. Muito bom. Vambora! Bora, né? Encerrando praticamente nossa live. A gente vai adaptando melhor, pessoal, esse negócio de live, dessa coisa de cumprir a 1h30 que vai pra rádio e se alguma coisa passa a gente coloca depois, mas aos poucos a gente vai acertando. Por hoje a live vai acabando. Então, até sexta-feira, Eric. É sexta-feira. Porque sexta-feira é claro que o destaque principal e total vai ser para a etapa brasileira da Fórmula 1, a corrida de Óbvio. Interlagos. É claro que a gente vai falar bastante sobre isso. Com certeza. Até porque- Vamos ver como é que vai ser. Né? Até porque tem sprint race, Isso. que é o mais importante. Pessoal, grande abraço para todo mundo, grande abraço a todos vocês. Como sempre, muito obrigado por toda a participação, por todos os comentários, todas as visualizações. É sempre muito bom quando vocês participam com a gente. Lembrando sempre, inscrevam-se no nosso canal, curtam todos os vídeos, compartilhem e ativem as notificações e deixem seus comentários. Isso ajuda bastante a gente, pessoal. Na sexta a gente está de volta, amanhã tem personagem de terça. A gente aguarda todos vocês em mais um videozinho contando a história de um grande personagem do esporte motor. E nossa live volta na sexta com aquecimento. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!